Boa noite. Boa noite. Estamos esperando o professor, o Rodrigo Tardelli, nosso convidado de hoje. Minha... Não, o tá falando que tá aguardando. Eu acho que o meu Instagram... Então, convidei, mas eu acho que o meu Instagram tá... Boa noite, professor. Boa noite, minha princesa. Tudo bem? Eu tô bem, e o senhor? Tudo bem. Tá dando para ver direito aqui? Tá. Tá O senhor consegue me ouvir cortando? Não? bem? Eu Não, aqui não. consigo. Então, vamos começar. Eu sou a Ana Laura, eu sou bolsista da Uninove do curso de Direito, aluna do professor Tardelli, membro do Centro Acadêmico Professor Fernando Capês de Direito da 9 de Julho. Desejo boa noite a todo mundo que está entrando. E agora, professor, o senhor pode se apresentar, por favor? Boa noite. Meus cumprimentos primeiramente, a minha querida Ana Laura, minha aluna já segundo semestre sendo minha aluna. Acho que vai cansar de mim rapidinho. E na pessoa dela, eu cumprimento a Michele, que é presidente do Centro Acadêmico de Direito da Uninove, professor Fernando Capês, os demais componentes do centro acadêmico, os meus alunos, o Matheus, que também está na liderança com eles lá na vice-presidência, e os demais componentes do centro acadêmico. Cumprimento também a todos os que estão aqui nos assistindo, né? Nessa finalização da Semana da Mulher, nessa finalização da semana de comemoração do Dia da Mulher. Eu sou o professor Rodrigo Tardelli, Rodrigo Martiniano Tardelli, sou professor da Uninove há 18 anos. Há 18 anos sou professor do curso de Direito da Uninove. Atualmente estou lecionando para o primeiro ano disciplinas relacionadas a direito privado, mas tenho, nesses meus 18 anos de Uninove, já passei por várias disciplinas, né? Tenho especialização em direito civil, em processo civil, área de enfoque de atuação em história do direito, filosofia do direito, teoria geral do direito, criminologia e direito de sexualidade humana. Atualmente, além do magistério, eu sou assistente jurídico no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhando com o desembargador Ricardo Tucunduva, desembargador decano da 6ª Câmara de Direito Criminal, e trabalho, né, com o direito criminal durante o dia e com o direito privado à noite, lecionando para esses meus queridos e amados alunos que sempre me prestigiam com carinho, com dedicação. E são meus agradecimentos, meus cumprimentos iniciais. Na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre crimes sexuais específicos sobre a mulher, em relação à mulher. E, professor, eu gostaria de começar falando que as pessoas têm um estigma muito grande relacionado quando se fala crimes sexuais, porque elas acham que está falando somente de estupro. E não é só isso. Como o senhor definiria isso? Crimes sexuais relacionados à mulher? Eu começo falando de sexo, Ana Laura. O sexo na nossa sociedade ainda é um tabu. Né? As pessoas não conversam sobre sexo, as pessoas não dialogam sobre sexo, e todas as vezes que aparece algo com temática sexual, ou vira motivo de piada,
ou a gente tem que conversar, ou a gente tem que conversar nos cantos. Nada é tratado com naturalidade, tudo é tratado de uma maneira bem preconceituosa, né? Freud, que foi o nosso grande precursor aí nas discussões sobre sexualidade, ele diz que o sexo é o grande tabu da sociedade, né? Embora as pessoas tenham noção ou tenham visão da sua sexualidade, da sua própria sexualidade, às vezes isso não é bem definido, mas elas têm um estigma muito grande ao falar de sexo, porque isso envolve falar sobre, como eu digo, sobre elementos mais íntimos da personalidade. Talvez a vinculação, né, a grande vinculação do crime sexual somente ao estupro seja porque o estupro é o mais grave de todos os crimes sexuais, né? É aquele em que o dolo fica mais evidente. Mas não é só isso. A sexualidade, ela abarca um monte de outros fatores da personalidade que merecem tanto a proteção jurídica quanto a conduta relacionada ao estupro. A mulher, vítima por excelência dos crimes de estupro, né, historicamente falando, ela sofre mais o estigma não só desta parte desse ambiente propício à violência, mas também por conta de um comportamento histórico e estrutural machista que existe na sociedade brasileira, na sociedade ocidental como tal, e isso não é uma brincadeira, e isso é levado às últimas consequências por meio da violência. Eu me coloco, Ana Laura, meio que suspeito, não para falar sobre o tema, mas para explanar este tema com você, porque o machismo e essa ideologia machista, esse comportamento machista, ele é objeto de discussão de várias frentes. E ele tomou uma dimensão ideológica absurda. Então, é como se a pauta machista ou a discussão sobre o machismo fosse uma pauta de discussão exclusivamente da esquerda. E eu, que sou um professor mais conservador, um professor que estou muito mais à direita do que à esquerda, não teria competência para falar de machismo, porque de alguma forma ou de outra o meu comportamento machista perpetuaria essa cultura de violência. Eu já começo falando que o tema é universal, né? E eu me coloco à disposição para discutir com você todas as questões relativas aí que você me colocar, né? Eu sei que é um tema difícil de enfrentar, porque isso pode trazer à memória lembranças das pessoas que estão nos assistindo, lembranças ruins, né? Quando nós falamos de crimes sexuais, nós estamos falando primeiro de um comportamento abusivo, mas o que eu quero dizer, primeiramente, é que essa pauta ela não faz parte de uma ideologia. Essa faz parte da nossa cultura jurídica que nós precisamos enfrentar. Nisso eu parabenizo o Centro Acadêmico e parabenizo você por ter me convidado para discutir isso com você, para conversar sobre isso com você. Professora, a honra é toda minha mesmo, tanto de ser sua aluna quanto de estar realizando essa live agora. E foi uma coisa que antes de fazer essa live, eu estava conversando com o senhor, eu acho que em aula, que hoje em dia as pessoas colocam um tabu tão grande em relação ao sexo, que quem sofre mais é as crianças, porque elas sofrem um abuso sexual dentro de casa e elas não conseguem falar isso, fazer uma denúncia formal para outras pessoas. É verdade, é verdade. E quando a gente fala em educação sexual na escola, isso é tão mal interpretado, isso é tão mal levado, que exatamente aquilo que eu estava falando com você antes, querido, que isso virou uma pauta ideológica e não mais uma pauta social. Então fica aquelas pessoas que ficam inventando mentiras, dizendo que educação sexual é ensinar as crianças a praticarem sexo, enquanto há um outro extremo
que diz que as crianças precisam ter plena e ampla liberdade para descobrir sua sexualidade. Nem um extremo, nem o outro tem razão. A educação sexual que nós pregamos, a educação sexual que deve haver na escola, é aquela educação principalmente do respeito à diferença, né? Dizer que o órgão genital ou a estrutura genital não é vergonhoso, não é vergonha, não é para ser tratado não é para ser motivo de bullying, não é para ser motivo de preconceito, não é para ser motivo de chacota, que toda criança, no seu desenvolvimento sexual, precisa do apoio de adultos, apoio e não deturpação, que o desenvolvimento da sexualidade não é de uma hora para outra, é um processo que começa na infância e termina na adolescência, às vezes até depois da adolescência, e que quando uma criança sofre uma violência sexual, há uma ruptura neste processo natural de evolução da sexualidade, criando traumas, às vezes traumas intransponíveis, irremediáveis, e muitas das vezes fazendo com que a criança se torne, no futuro, um molestador. Porque qual é a tendência da criança? É a repetição. Então, se ela se insere num meio de violência sexual, na qual a sexualidade dela não é protegida, é estimulada e é violentada, muito provavelmente ela vai se transformar num adulto que vai perpetrar esse mesmo comportamento, porque foi assim que ela aprendeu. Nós temos uma deficiência muito grande na nossa educação de base, né? Mas nós precisamos, né? Acho que é até um subtítulo de um filme que eu gosto muito, que fala sobre um sexólogo norte-americano, já falecido. O subtítulo do filme é Vamos Falar sobre Sexo. E aí, o que eu falo para você é que uma das possibilidades de evitar a violência sexual é conversar sobre sexo, conversar abertamente e maduramente sobre sexo, educação sexual e sexualidade. E o senhor falou, né, que o senhor atualmente está trabalhando como assistente jurídico. E o senhor trabalha especificamente nesses casos. Atualmente, qual é o caso, a maior reincidência de casos que o senhor está recebendo? No tribunal, nós analisamos basicamente todos os tipos de crime. Mas a gente acaba vendo, né, vivenciando alguns crimes com mais incidência do que outros. Sem sombra de dúvidas, o que mais ocorre é o crime previsto no artigo 129 do Código Penal, no seu parágrafo 9º, que é a lesão corporal perpetrada no ambiente doméstico. Então, talvez nesses 3 anos assessorando um desembargador de uma Câmara Criminal, eu tenha visto 99,9% das vítimas deste tipo de espancamento são mulheres. Se eu vi 1 ou 2 homens nesses anos todos no tribunal como vítima de violência dentro do ambiente doméstico, foi muito. Né? Não, acho que não preenche os 5 dedos da minha mão. É o espancamento da mulher. E aí, Ana, eu pergunto, por que será que um homem, ou vários, nesse caso são muitos mesmo, né? São centenas por mês que a gente vê, centenas por mês, isto é uma coisa muito grave, né? Porque esses homens, eles chegam num limite que se sentem no direito de espancar uma mulher, de bater, de ofender, de diminuir. O que lhes dá o direito? Não, é óbvio que não estou falando de direito objetivo, né? Não estou falando de norma, mas eu estou falando o que será, por que será que a mulher, que antes era a querida, era o amor, era a princesa, porque de uma hora para outra ela vira um objeto descartável e um objeto que pode ser aniquilado,
um objeto que pode ser destruído sem maiores consequências? Porque, querendo ou não, professor, a gente ainda sente muitos reflexos da nossa antiga Constituição, que dava o poder, que colocava a mulher como um objeto mesmo diante do seu marido. Para ela viajar, ela precisava da autorização do marido, tinha a questão do dote ainda, que como foi falado na live que teve na segunda, com a professora Maria Paula. E, assim, ainda assim a gente vive numa sociedade machista e, às vezes, é aquela coisa que o senhor falou sobre repetir. Às vezes, o filho vê o pai batendo na mãe, aí ele cresce e faz o quê? Ele se sente no dever de bater na esposa ou na namorada. E a sociedade tem aquela frase, né? Que briga de marido e mulher, não se mete a colher, fica escutando a vizinha pedir socorro e nunca se faz nada. Por isso, tantas mulheres viram estatísticas. E essa questão é tão grave, Ana, que a gente percebe no nosso dia a dia, e vocês, mulheres, introjetam isso em vocês, essa expectativa da violência, que nós, homens, não temos isso. Né? Eu posso sair de casa na tranquilidade de manhã, pegar um transporte público, ou o Matheus, ou qualquer outro homem que esteja nos assistindo aqui, eu posso pegar um ônibus, um metrô, um transporte público. A última coisa que vai passar pela minha cabeça é que tem alguém me olhando, é que alguém vai passar a mão em mim, é que alguém vai me molestar, é que alguém vai me agredir de alguma forma. Sendo que todas as mulheres, quando saem de casa de manhã para trabalhar, é a primeira coisa que vem na cabeça delas. Né? Eu saio, eu não tenho segurança, eu preciso estar olhando toda hora para ver se tem alguém me seguindo. Eu não posso andar sozinha à noite, porque eu posso ser agredida, eu não posso ficar tranquila no vagão do metrô porque alguém vai encostar em mim. Veja, isso é um absurdo. Né? É aí que se prova que o machismo é uma realidade. Porque nós machos, vamos dizer assim, nós machos, não nos preocupamos se alguém nos vai olhar com violência ou com sentido criminoso, com uma intenção criminosa. Enquanto as mulheres já põem a bolsa na frente para tampar o seio ou já encostam na parede para preservar a dignidade do corpo, para não ser atacado. Isso é uma coisa triste demais, né? Agora, por quê? Porque a reação também é desproporcional. Porque normalmente os homens são mais fortes que as mulheres. E se as mulheres reagem com base na força, os homens conseguem conter. Por isso, essas campanhas de denunciem a violência sexual, digam quando estão sendo perseguidas, isso é absolutamente importante para que alguém consiga ajudar. Né? É lógico que nós estamos falando de maneira genérica. Existem mulheres que conseguem se defender muito bem e, além de se defender, conseguem bater bastante no homem. Mas essa não é a forma de justiça que a gente prescinde. Né? Nós estamos no Estado de Direito e achamos que as coisas não devem ser resolvidas à força e devem ser resolvidas com base no diálogo, com base na perspectiva moral e também na perspectiva da justiça. Né? E a gente também tem o grande problema que hoje em dia tudo é culpa da mulher. Tudo. As pessoas justificam tudo como se a mulher estivesse eternamente cometendo erros. Então, se a mulher, o homem passa a mão nela no metrô, mas que roupa você estava usando? Se você é sequestrada, é estuprada por um motorista de Uber, mas o que você estava fazendo no Uber sozinha? E assim, a gente vive com medo mesmo. Por exemplo, toda vez que eu entro no Uber, eu vou compartilhar minha localização. Já aconteceu de vezes eu ter que ligar pro Douglas e falar para ele, o motorista não quer dirigir. E assim, a gente vive no eterno medo, e no eterno medo de reagir e saber que a gente vai sair com uma culpada. Saber de denunciar, o ato de denunciar hoje em dia, a mulher passa por muitas humilhações que não deveriam passar. Nós chamamos isso de revitimização, né? Você é vítima uma vez e se torna vítima de novo porque denunciou. Então você é vítima de uma agressão, você denuncia, a culpa é sua, por causa da sua roupa e tal. Quando a gente pega, a gente vê na prática, né? Estou falando na prática do tribunal, algum processo desse tipo que você mencionou, de motorista e tal, que isso acontece, né? O argumento do advogado de defesa é sempre assim: houve consentimento, houve consentimento.
Ela Mas, gostou. esse é um argumento absolutamente fácil de rechaçar, porque a jurisprudência do Tribunal de São Paulo já consolidou, isso dos tribunais superiores também, de que nos casos de crimes sexuais, a palavra da vítima tem um valor especial, tem um valor probatório especial. E além de ter um valor probatório especial, como que uma mulher faz sexo consensual e depois tem que procurar psicólogo, tem que procurar médico, tem que procurar hospital para poder tomar remédios retrovirais ou remédios profiláticos contra doenças venéreas ou ISTs e DSTs. Né? É complicado, é complicado. A violência sexual, ela talvez seja a forma mais cruel de violência. Né, no meu ponto de vista, e nos casos que eu acompanho pessoalmente, eu considero o pior de todos os crimes. Porque ele humilha tanto a vítima, ele coloca a vítima num papel tão degradante, que não é incomum que vítimas sexuais acabem se matando. Né? Nós sabemos que no mundo hoje, Ana, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Os índices de suicídio são muito altos. Principalmente porque, estou falando de vítimas de crimes sexuais, porque, de alguma forma, a sociedade que devia oferecer a proteção ou a barreira acaba reintrojetando a culpa, aquela segunda culpa que eu te falei, que você bem mencionou. Né? Então a culpa é por causa da roupa, olha, nós não somos animais, nem animais agem assim. Né? Animais têm ciclos de reprodução para prática sexual. Agora, eu falo assim, eu vejo uma mulher, eu vejo um homem, eu vejo uma pessoa vestida diferente, eu não consigo controlar meus impulsos. Que tipo de ser humano eu sou? Né? Eu não sou um ser humano, né? Eu já sou aí um portador de uma patologia que não exclui a culpabilidade, logo uma patologia que não exclui a punição, obviamente. É muito complicado, porque assim, recentemente teve até o caso da Mariana Ferrer, do estupro culposo, que mesmo depois, até o senhor fez a live lendo os autos do processo, teve gente falando, mas ela queria o dinheiro dele, ela só queria chamar atenção. E aí é por esses casos que às vezes a vizinha que é anônima, que foi estuprada, não vai denunciar. Acaba desencorajando a mulher de fazer denúncia e o cara acaba sempre saindo como impune. Só para lembrar, você lembra os vídeos daquela audiência? Né? Você lembra dos vídeos, como ela foi Sim, tratada pelo advogado e as tal? fotos que ele mostrava. Nenhuma vítima falou assim, eu já fui vítima de uma violência, ainda vou ter que passar por isso de novo, né? Eu vou ter que reviver isso, mas não do ponto da agressão sexual, mas agressão moral, e você moralmente agredida, né? Isso é muito difícil, né? Ao longo desses anos de magistério, você sabe que eu tenho uma relação especial com os alunos e que os alunos têm uma relação especial comigo. Sempre foi assim. Né? Eu não sei explicar porquê também, isso é um mistério que vai me acompanhar para o túmulo. Mas inúmeras vezes eu tive que ouvir de alunas e orientar de pessoas que estavam sendo vítimas de violência. Eu me lembro direitinho de uma aula que eu estava dando e eu projetei na lousa, lá não é lousa, não é mais quadro negro, lá onde que a gente projeta os slides, eu projetei o tipo penal do estupro, do artigo 213. Então estava lá, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, né? E uma menina da aluna que estava assistindo a aula, ela deu um pulo e falou assim, professor, eu sou estuprada. No meio da aula, ela só se conscientizou do que ela estava sofrendo quando eu expliquei.
Eu falei assim, como assim? Aí ela, possivelmente alguém que está assistindo a live lembra desse episódio, porque foi um episódio muito, muito assustador. E ela dizia que o namorado dela dizia que ela tinha a obrigação de manter relação sexual com ele. Ela não queria, mas ele dizia que ela era obrigada e ela acreditava que ela era obrigada. Até que um dia, numa faculdade de direito, numa aula de direito penal, né, quando ela se deparou com o tipo penal lá, que ela interpretou as palavras do Código Penal, ela levou um susto e ela falou assim, meu Deus, eu sou vítima de estupro, professor. E aí eu pedi, não era uma moça que morava em São Paulo, morava numa cidade vizinha e vinha para São Paulo estudar, e eu pedi que as amigas que vinham com ela acompanhassem ela até a delegacia para que ela pedisse o registro da ocorrência e se distanciasse de uma pessoa dessa. Uma pessoa que há tempos, há quase anos, molestava, tratava a menina como um objeto sexual, fazendo com que ela própria acreditasse nisso, né? E você vê a fragilidade emocional da mulher, ela é diferente do homem, né? A mulher, ela é diferente do homem. Eu não estou sendo sexista, eu não estou sendo reacionário quando eu falo isso, mas homens e mulheres, eles são emocionalmente diferentes. E é óbvio que uma pessoa adulta, vítima de uma violência desse tipo, vai precisar de uma terapia, vai precisar de um acompanhamento. Nós homens, a gente às vezes é muito negligente com as nossas emoções, né? Às vezes a gente sente, mas a gente fala assim, deixa pra lá. Às vezes a gente sente a dor, mas não chora. Às vezes a gente sente a dor, mas não conta para um amigo, não conta para ninguém. As mulheres têm mais facilidade para se expressar nesse sentido com as outras. E eu sou grato ao dom que Deus me deu, ao dom do magistério que Deus me deu, que passo essa confiança para as minhas alunas a ponto de ter a condição de orientá-las para não ser mais vítima desse tipo de crime, né? Porque existe o estupro, existe a violência sexual mediante fraude, existe o estupro de vulnerável, existe toda uma gama de condutas sexuais reprováveis que vão ser repetidas enquanto a gente não encarar o problema de frente, que é um problema de educação. Não adianta a gente só fornecer educação na universidade, Ana, para esse tipo de coisa. Essa educação, ela precisa vir de base, né? Toda escola precisa contar com um psicólogo, toda escola precisa contar com um assistente social. Isso é o mínimo para que uma sociedade que cresça educada produza menor índice de violência, produza menores índices de violência. Porque, veja, a pura repressão que eu faço, né? A pura repressão, a aplicação da pena e retirar esse criminoso da sociedade para depois devolver daqui a um tempo, não tem adiantado. Se tivesse adiantado, eu falaria para você com o maior prazer. Olha, Ana, de quando eu entrei no tribunal até hoje, os números estão abaixando, os números estão decrescendo. Eu estou vendo que a Lei Maria da Penha está sendo aplicada com eficácia, que os índices de crimes sexuais abaixaram. Não é isso que eu posso te falar, sendo muito sincero com você, né? Então, o que a gente faz no judiciário? A gente enxuga gelo? O trabalho da polícia é despiciando? O trabalho do judiciário é despiciando? Não, é que a gente não tem mecanismos. A gente vai ter que lidar com o fato depois de ocorrido. O que vale mais, e isso a criminologia moderna está comigo quando eu digo isso, o que vale mais é a prevenção. E como a gente previne um crime sexual? Com a educação e passar para a sociedade que essas condutas não ficarão impunes.
Porque o sentimento de impunidade dá mais coragem ao criminoso sexual para agir. Sim, eu lembro até de um caso que teve na minha escola. Até hoje, não sei se é assim, mas nas escolas, as minhas amigas até que vinham de transferência, quando acontecia um caso de assédio sexual por parte do professor, isso e aquilo, eles não, eles mantinham, sabe, passava o pano, levava para a salinha ali, conversava e tentava resolver. Então nunca era levado para frente. Já aconteceu de um menino dele passar a mão na outra menina numa educação física e ele falar, eu vou fazer de novo porque eu sei que não vai dar em nada. E realmente não. Esse é o sentimento da impunidade, a certeza de que nada vai acontecer, portanto eu posso fazer de novo. Você tocou num ponto, né? Que é a questão, por exemplo, da escola entre professores e alunos, onde existe um grau de autoridade. Né? E a gente vê, por exemplo, que nos crimes em que crianças são vítimas, 100% dos casos é dentro de um ambiente de autoridade. É o tio, é o padrasto, é o próprio pai, é o avô, é o companheiro da mãe, é alguém responsável por tomar conta da criança, tipo uma pessoa com quem a mãe confiou deixar os filhos para trabalhar e que abusa dessa confiança e abusa da criança. Não é um desconhecido. Eu acho que até hoje eu vi 1 ou 2 casos, Ana, de um completo desconhecido que pegou uma criança na rua e abusou. Em Sim. todos os outros casos, tem um contexto familiar, tem um contexto doméstico. Que é aquilo, é meu, é um objeto, eu uso, eu jogo fora. Esta mentalidade é uma mentalidade muito difícil de ser quebrada, né? Porque, veja bem, os homens, eles podem se achar autossuficientes em muitas situações. Porque homens e mulheres, como eu disse para vocês, são muito diferentes. Mas o que o homem não entende, às vezes não quer entender, é que ele é uma mulher também. Né? E que ele veio de uma mulher também. E metade da carga genética de todo homem é de mulher. Né? Se as mulheres são cromossomos, têm a carga cromossômica XX, metade da carga do homem vem da mãe. Então, para lá, eu não consigo respeitar a figura materna, que às vezes é idealizada, né? Como acontece na religião, com Nossa Senhora, etc. Mas eu respeito a minha mãe, mas não respeito a minha esposa. Eu obedeço a minha mãe, mas eu pratico violência dentro da minha casa. Talvez porque você tocou num ponto, porque ele viu isso sendo feito na infância, né? Às vezes viu o pai fazendo e se sente no direito de reproduzir, né? Agora, dentro deste nosso ambiente, nesse ambiente que eu estou falando, da faculdade de Direito, de uma universidade, onde nós devemos, e o centro acadêmico está coberto de razão ao propor esse tipo de discussão, uma discussão franca, uma discussão aberta, uma discussão sem preconceitos, para que a gente possa servir de elementos na comunidade que a gente viva, de elemento de educação. Porque, veja, você é a Ana Laura da Uninove 3 horas por dia. Nas outras 21 horas do seu dia, você é a Ana Laura, que é da família tal, que mora na cidade tal, no bairro tal. Então, embora eu brinco muito, né, com vocês a partir de agora são estudantes de direito 24 horas, mas ser estudante de direito 24 horas não é que tem que ficar 24 horas lendo a lei, é 24 horas servindo também de fonte de informação, de ajudar uma pessoa a ir até a defensoria pública, ajudar uma pessoa a ir até uma delegacia, prestar ocorrência, né? prestar queixa, desculpe, para que se lave a ocorrência, né? E não mais fazer vistas grossas, porque a nossa sociedade ela está extremamente disfuncional pela enorme quantidade de vistas grossas que a gente faz. Você disse, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso vamos dizer assim, o argumento da vista grossa. Não tem nada a ver comigo, eu não vou me meter. Pera lá, é sua vizinha, é
É uma pessoa que está na mesma comunidade que a sua família, que a sua mãe, que a sua tia, que seus filhos. Hoje a violência está na casa dela. E essa violência, a violência sexual, é um tipo de violência, Ana, que não escolhe classe social, não escolhe grau de instrução, não escolhe... Assim, não, isso só acontece com os pobres, isso só acontece na periferia. Não, isso é mentira. Isso acontece em todos os estamentos da sociedade, porque existe esse sentimento de propriedade arraigado na mente de alguns homens. Isso não faz parte de uma classe social ou de um grau de instrução. Veja só o próprio exemplo da Maria da Penha, cuja lei foi batizada com o nome dela, né? Dada o nome dela para a lei. Né? Ela não era uma pobrezinha, coitadinha, sem instrução. Ela era uma pessoa da classe alta de Fortaleza, cursou a universidade de farmácia, e o marido dela, que fazia toda aquela tortura com ela, era um professor universitário. Então existem muitas lendas a respeito da violência sexual e da violência doméstica. Né? Que isso acontece só com quem tem patologia mental, que isso acontece só na periferia, que isso acontece só com pessoas sem instrução. E essas mentiras vão sendo passadas como se fossem verdades, do mesmo modo do que você disse lá, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso vira de tanto se repetir uma mentira, acaba virando uma verdade aos ouvidos de quem escuta, né? Sim. E, professor, uma grande dúvida das pessoas é sobre o assédio sexual na empresa. Depois que surgiu a lei de importunação sexual, as mulheres elas ficam em dúvida se elas denunciam por importunação ou por assédio, porque são coisas distintas. O assédio, ele pressupõe a hierarquia, né? Alguém num patamar hierárquico social mais alto, se valendo de estar nesse nível para atingir alguém que está subordinado a ele e que, por essa situação de subordinação, não pode reagir. Então, o assédio ele tem dois aspectos principais, o moral e o sexual. Que o assédio sexual também é um assédio moral. Né? Só que existem assédios, por exemplo, que são exclusivamente morais. Quando o seu chefe grita com você, quando ele te humilha na frente dos colegas, quando ele diz que o seu trabalho é um lixo na frente de outras pessoas e te expõe. Isso é o assédio moral. Agora, quando ele se vale da posição de autoridade para fazer uma piada com duplo sentido com você, para passar a mão em você. Eu não estou nem dizendo para estuprar, mas para te deixar sexualmente desconfortável. Às vezes, o assédio sexual, o agressor nem encosta na vítima, mas já configura assédio sexual. Porque é verbal e porque a vítima não pode reagir. Então, a característica do assédio é a impotência da vítima em face do agressor. Na importunação sexual, não. A importunação sexual não tem esta relação de hierarquia entre agressor e vítima. Isso vai aparecer no assédio. Foi muito boa a sua pergunta, porque tecnicamente, né, juridicamente, a gente precisa aprender a diferenciar o que é um e o que é outro. Aquela que tem a hierarquia e se vale da hierarquia para ter aquele benefício da lascívia, ou foi um rompante, né? A importunação sexual é alguém que te encontra na rua, é alguém que te agarra, é alguém que te beija à força, é alguém que tenta tirar sua roupa, né? É lógico que a gente tem que analisar cada caso com cuidado, porque uma situação que a princípio pode caracterizar ou tipificar a importunação sexual pode muito bem, se a gente analisar com um pouco mais de cuidado, ser uma tentativa de estupro. Né? E nós que trabalhamos com direito, a gente precisa ter muito cuidado ao analisar os fatos para a gente saber o que vai ser aplicado para sanar aquele problema. Né? Porque uma coisa é o crime tentado, outra coisa é um crime consumado. Né? E para a gente, principalmente,
dar orientação às vítimas, né? Que é o principal. Dar uma orientação e um suporte emocional. Às vezes, a única coisa que a pessoa precisa ouvir é: olha, você não teve culpa disso. Porque ela mesma, por conta de todo esse contexto social, ela acha que a culpa é dela, mesmo inconscientemente, né? Porque, olha, qual é a outra solução, então? Nós vamos usar todo mundo burca. Por que os homens não usam burca também? Por que só as mulheres têm que se cobrir dos pés à cabeça, os homens não? É que eles usam de uma justificativa muito falha, né? De, ai, ó, a gente tem desejo, você provocou. Oh, mas todos temos sexualidade, todos temos desejo, né? O que faz de nós seres racionais é: eu vou agir pelo que eu desejo ou pelo meu dever, né? Você acha, por exemplo, todos sentimos fome, sentimos sono, sentimos cansaço, mas você consegue controlar isso. Você, não, eu não vou dormir agora porque eu vou prestar atenção na aula. Meu corpo está desejando dormir, mas eu tenho condições de controlar o meu corpo para assistir a aula até o final, porque eu preciso aprender o conteúdo. É exatamente isso em todas as nossas faces. Chama domínio próprio. A teologia moral chama isso de domínio próprio. Ou seja, você consegue se autocontrolar. Olha, eu olhei para uma mulher bonita, eu olhei para um homem bonito, eu senti desejo. Eu sentir desejo não é justificativa para que eu ultrapasse os limites da legalidade e cometa um ilícito penal em cima da pessoa, né? Sentir desejo é natural. A sexualidade é algo natural de todo ser humano. Mas do desejo, né? Lembra dos quatro passos do crime, né? Para se chegar, né? O pensamento, a preparação, a execução e a consumação, né? As etapas do iter criminis, né? Às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente deseja mal para alguém, mas a gente se controla. O grande problema é que quando crianças são ensinadas que elas não devem se controlar, mas elas devem buscar negociações, elas serão adultos disfuncionais. Veja, a minha geração para a sua tem um hiato, né? Eu tenho idade para ser seu pai. Então, quando meu pai me proibia de uma coisa, ou minha mãe me proibia de alguma coisa, e eu perguntava por que eu estava sendo privado da minha liberdade infantil, né, de fazer tal coisa, o argumento a resposta era uma só: porque eu sou seu pai. E eu entendia. E eu não revidava, porque era verdade. Existem pessoas com autoridade sobre outras, e essa autoridade não é um autoritarismo nem uma ditadura. Essa autoridade precisa existir para que a sociedade possa funcionar. As pessoas não são iguais. A igualdade é uma falácia. A igualdade ela precisa ser jurídica em termos de direitos e garantias. Mas eu preciso dizer: sim, senhor, bom dia, obrigado, com licença. Hoje em dia, como se educa as pessoas da sua geração? Começa a fazer uma birra, ou os seus sobrinhos, por exemplo, começa a fazer uma birra. Como que você faz ele parar de fazer a birra? Você negocia. Você dá o que a criança você fala assim: toma meu celular, vai brincar, para de amolar. Então, os pais perderam, vamos dizer assim, o gosto da educação e se cansaram. Eles deixam os filhos à mercê da tecnologia, e quando essas crianças forem adultas, o que elas vão fazer? Elas vão reagir como elas foram ensinadas, elas vão tentar negociar. Então, imagina você, policial, numa blitz, para alguém dirigindo alcoolizado. Sopra o bafômetro. Uma pessoa pega nessa atitude, ao invés de falar assim: não, realmente estou errado, vou pagar a multa, etc, etc. Não, eu falo assim: o que a gente pode fazer aí para... Vamos tentar negociar, vou te dar
você me livra dela. Ou seja, ela está apenas reproduzindo aquilo que ela viu desde que ela era criança. Né? Isso é uma justificativa? Não, isso é uma explicação. Né? Justificativa é uma outra coisa. Então, para coibir essas questões, ou tentar coibir essas questões, na minha opinião, era muito melhor investir em educação do que em punição. Porque a punição ela acaba se tornando ineficaz pelo nosso próprio sistema legislativo processual penal. A nossa lei de execução penal é um horror. Então, um criminoso sexual, ele acaba tendo, pelo entendimento do Supremo Tribunal, que maravilha, né? Direito à progressão de regime, não cumpre a pena na sua integralidade, ele vai ficar trancafiado à toa, sem fazer nada, não vai trabalhar, não vai estudar. Principalmente se for menor de idade, que vai que cumprir só medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Ou seja, aquela mentalidade que esses adolescentes têm, esses adolescentes infratores têm, que a gente assiste e fica horrorizado, porque fala assim, não, quando eu for de maior, nada disso vai aparecer na minha ficha, nada disso vai aparecer na minha ficha. Então eu posso fazer tudo agora que eu sou adolescente e quando eu tiver 18 anos eu vou ser primário. E é verdade. Né? A nossa legislação não conversa. O ECA não conversa com o Código Penal e o Código Penal não conversa com o Código de Processo Penal, que também não conversa com a Constituição. E aí a gente tem um Frankenstein, que é aquele monstro montado por partes, de uma parte de cada pessoa. A gente tem um Frankenstein de leis que, ao invés de oferecer segurança jurídica, não oferece nada. Né? Oferece trabalho, mais trabalho para os operadores, né? Mais trabalho para quem trabalha com direito, né? E mais sensação de insegurança na sociedade. Estou sendo muito pessimista? Não, é a realidade. Mas é a mesma questão da medida protetiva, né? Em caso de violência doméstica. O cara agride a mulher, ela cria coragem e vai fazer a denúncia e ela só recebe um papel. Aí o cara vai com uma arma atrás dela e ela vai falar para ele, olha, você não pode chegar perto de mim porque eu tenho um papel. Mas nós temos também que tomar cuidado com essa questão, Ana. Nós estamos falando geral, né? Tudo que a gente está falando é genericamente, né? Nós não estamos pegando um caso específico para analisar. Eu não quero parecer o advogado do diabo nesse momento, mas eu quero alertar você de uma coisa, né? A medida protetiva é essencial, o papel ele é feito para causar um medo, né? Para algum receio, mas quantas vezes um homem é denunciado por vingança? Quantas vezes uma mulher solicita medida protetiva ou vai fazer um boletim de ocorrência contando mentiras por pura vingança? A gente tem que ter muito critério na observação de caso a caso. Claro que isso é exceção. A regra é que realmente acontece alguma violência, acontece alguma coisa, né? E outra coisa, o Senado aprovou um projeto de lei ontem ou anteontem que para tipificar o crime de stalking. Seja stalking real, seja stalking virtual. O que é o stalking? É aquela perseguição desenfreada que vai entrar nos rolos dos crimes sexuais. E veja, quantos homens são vítimas de mulheres também nesse sentido? Né? Mas não existe uma lei de proteção ao homem, nem precisa existir. Né? Nem precisa existir. O Código Penal está aí, está maravilhoso. Eu estou só fazendo uma ponderação crítica, tá? Só fazendo uma ponderação crítica, porque às vezes a gente falando dessa maneira e com pouquíssimo tempo que a gente tem para conversar, eu passo a impressão, e eu não quero passar essa impressão, de que todos os homens são canalhas e todas as mulheres são vítimas. A mulher é sim vítima por natureza, por conta daquele processo machista que eu disse para você, que eu expliquei para você. Mas isso não quer dizer que todos os homens sejam criminosos sexuais, em potencial. Né? A gente precisa ponderar isso também. Só queria colocar isso para não ficar parecendo que
daqui a pouco eu me emasculo, eu me castro e falo, não, eu detesto ser homem, eu vou ser uma mulher, porque todos os homens não prestam. Não é bem por aí, né? Sim. As pessoas estão colocando movimentos um contra o outro, na realidade. Esse é o grande problema. Estão generalizando tudo. Tudo está sendo generalizado. Esquece que existem lados bons e lados ruins de tudo. Pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Qual é o símbolo da justiça? A balança. A deusa da Balança, justiça. que é um equilíbrio. A gente precisa buscar equilíbrio nas relações. É lógico, quando a gente fala de crime sexual, principalmente quando a gente fala de violência doméstica, do 129, parágrafo 9, que eu tinha dito para você, a paixão. A paixão é um estado de descontrole emocional. E esse descontrole emocional pode acarretar violência. Não é que sempre vai acarretar violência, mas pode acarretar. Uma pessoa que está com uma raiva, que está imbuída de paixão, ela não vai pensar em equilíbrio, ela não vai pensar em ser equilibrada se ela não for treinada para isso. Por que você fala? Porque você foi treinada até aprender a falar. Por que hoje você sabe o que é capacidade civil, o que é requisito de existência, validade e eficácia do negócio, o que é ato típico, antijurídico e culpável, o que é teoria lombrosiana, teoria do Welsel, porque você foi treinada. Hoje, para você, isso é natural. Hoje, quando alguém fala assim, teoria da imputação objetiva, não precisa, não, a teoria da imputação objetiva é aquela que explica que blá, blá, blá. Não precisa mais. É um treinamento. Então, as pessoas podem ser treinadas a serem pessoas melhores também. Né? Deixa eu ver o tempo. Falta 8 minutos, professor. O senhor quer fazer as suas considerações? Sim, eu queria agradecer, primeiramente, a todo mundo que assistiu, né, e que vai assistir, porque a gente vai disponibilizar essa live tanto aqui no Instagram como no YouTube. A Ana Laura, que entende tudo de informática, depois vai disponibilizar o link para eu colocar no meu canal do YouTube para vocês assistirem. E eu queria terminar a minha fala, antes de você se fazer, despedir e fazer as considerações em nome do Centro Acadêmico, eu queria ler um poema de uma poeta chamada Adélia Prado, que eu gosto muito, e eu queria ler um poema em homenagem às mulheres. Eu vou ler bem devagar, para que todo mundo possa entender o que ela diz, né, com esse poema, que se chama Me Dê Licença Poética. E ela diz assim: quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito prezado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô mil. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou mulher. Muito obrigado. Professor, eu, em nome do Centro Acadêmico, a gente agradece muito o senhor ter aceitado esse convite, aceitado topar essa live com esse tema super polêmico, super pesado, às 10h30 da noite de uma sexta. É uma honra mesmo, tanto ser sua aluna como você estar aqui fazendo essa live. Eu agradeço a Michele e o Matheus, presidente e vice-presidente do Centro Acadêmico. Agradeço ao nosso diretor do Centro Acadêmico de Relações Acadêmico, meu padrinho, o Douglas, a Edna. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até o final e foi incrível.
Contem comigo para o que precisar. Uma boa noite a todos, especial a minha turma que eu dei aula hoje antes, meu segundo semestre de sexta-feira. E um beijo especial para você, minha princesa, que é do meu segundo semestre de quarta-feira, né? Beijo, beijo.